E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje é um vídeo mais rápido, mas é um vídeo pra gente aprender algo que no dia a dia a gente com certeza vai precisar enquanto a gente estiver programando em Go. Quando a gente vai programar em Go, criar projetos em Go, criar pipelines para projetos em Go, na maioria das vezes a gente precisa dar um build no nosso projeto. Então a gente precisa criar um executável do nosso projeto. E para isso o Go oferece várias flags, várias opções, várias funcionalidades dentro do build que a gente pode utilizar na hora de criar o executável do nosso projeto. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, como a gente pode utilizar as flags disponíveis para o comando de Go Build aqui no Golang. Então vamos pro vídeo. Então primeiro, como a gente tem que entender como que funcionam aqui a parte de tags, né? Então, ou a parte de build, como que a gente utiliza, né? Então eu tô aqui dentro do projeto Golang Basics, que a gente já sempre tá utilizando, /build tags, aí vai ter LDL flags e race, que a gente vai utilizar aqui, beleza? Mas vai estar dentro de Golang Basics, esse código eu vou subir no GitHub. Então aqui, como que é o Go Build, né? Para que eu devo utilizar o Go Build? Até agora, basicamente, a gente só precisou fazer Go Run. Em todos os vídeos até aqui, a gente só fez Go Run para lá e para cá. Então a gente só mandou executar o código de run do Go, né? Então quando a gente precisa, por exemplo, buildar um projeto, é para quando você precisa basicamente gerar um executável daquele projeto. Por exemplo, eu tenho vários exemplos aqui, casos que fazem total sentido você ter que buildar. Vamos supor que você está criando um Dockerfile, ou por exemplo, uma imagem Docker da sua aplicação. Você quer ter um container Docker da sua aplicação. Você não vai mandar executar a sua aplicação, você vai gerar um executável para que o Docker execute o comando quando alguém mandar executar alguma imagem, algum container com aquela sua imagem criada. Então você precisa do executável e não executar diretamente o seu código. Acho que deu para entender qual é a ideia aqui, né? Tanto que no Dockerfile, quando você vai utilizar, você gera muito stage, aí em um estágio você gera o executável, no outro você pega uma imagem menor para poder fazer isso. A gente vai fazer nesse projeto aqui, meu primeiro CRUD, a gente vai trazer esse multi-stage build, fazer tudo isso aqui com o Docker, mas só trazendo um dos exemplos que você pode utilizar o executável. Um outro exemplo é quando você está criando uma pipeline, por exemplo, você quer utilizar o executável para você poder utilizar ele em outras máquinas que você vai criar na nuvem, por exemplo. O executável do Go ele executa tanto em Windows quanto em Linux. Às vezes você quer pegar o executável para poder distribuir nas máquinas que você tem. Ou então até mesmo algo mais simples, pegar o executável para mandar para alguém utilizar esse executável para alguma funcionalidade e assim por diante. Tem várias razões para você estar buildando o seu projeto. E uma razão mais simples ainda é você verificar se o seu código está com algum erro. Ao invés de você ter que executar, rodar dependências, abrir conexão com o banco de dados, você dá um Go Build e vê se está tudo certo, para saber se o código está compilando corretamente. Então o Go Build tem essa finalidade, dele basicamente te ajudar a saber se o código está certo, gerar um executável e assim por diante, beleza? Então você está aqui executando sua aplicação, você está codando ali e você precisa saber se seu código está certo. Você não quer rodar o código, porque, por exemplo, aqui no código de chamando o ChatGPT com Go, inclusive se você não viu ainda, vou deixar aqui no card. Você roda aqui essa aplicação, ela vai quebrar, porque o meu access token tá errado e tal. Ele não vai deixar eu executar essa requisição. Só que eu não quero que a requisição chegue lá, eu simplesmente quero saber que se meu código tá funcionando. Para isso você pode dar um go build main.go. Então, go build main.go você vai conseguir verificar se o código tá funcionando. Você não precisa necessariamente executar o seu código assim dizendo, né? Então simplesmente eu dou no go build main.go, eu sei se meu código tem algum erro de compilação ou não. E aí vem as flags que complementam essa informação, que complementam esse comando. Então como a gente pode utilizar ela? A primeira flag que eu vou trazer para vocês é o seguinte: na hora que eu rodei aqui o go build main.go, basicamente ele criou um cara aqui chamado main. E o que acontece, tá? Aqui ele vai criar basicamente com o nome do pacote se só tiver o arquivo main.go, ou se o seu projeto tiver um go.mod, ele vai executar e vai criar o executável da sua aplicação com o nome do go.mod, tá? Então, por exemplo, aqui se eu tô dentro desse projeto calling ChatGPT API, ele criou o main.go. Beleza, eu vou apagar esse main.go agora para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. E eu vou dar um go mod init ChatGPT, por exemplo. Inicializei um Go Mod. Agora eu vou executar de novo o Go Build. Na hora que eu executar de novo o Go Build, ele vai rodar. Na hora que eu der um ls, ele criou o nome do executável com ChatGPT. Ou seja, ele criou o nome do executável como sendo o nome do meu módulo da minha aplicação. Então se você não tiver um módulo, ele vai criar como main, porque ele precisa ter um main.go para buildar. Se não, ele simplesmente vai pegar o nome do pacote e vai utilizar. Mas e se você quiser utilizar outro nome? Por exemplo, você está lá num Docker, num Dockerfile, você quer chamar de app.go, por exemplo.
ou app.exe no caso, né? Você pode passar a flag "-o". Então, por exemplo, eu vou apagar, nem preciso apagar o ChatGPT ali, eu vou dar um go build "-o" e vou passar aqui "runcoding", por exemplo. Eu quero que o nome do meu executável seja "runcoding". Na hora que eu executar isso daqui, eu dei um ls, agora ele criou um outro cara aqui de "runcoding". Então, se eu der um /runcoding, ele vai rodar, normalmente ele vai dar o erro porque a minha aplicação tá com o parâmetro errado e tal. Da mesma forma que se eu chamar ChatGPT aqui, um outro executável, ele também vai rodar normalmente. O que mudou entre eles é simplesmente o nome, beleza? Então, a gente primeiro tem a flag "-o", se acaso você quiser mudar o nome do executável, do arquivo executável. A segunda flag que a gente pode utilizar é o LDL flag. O que é o LDL flag, né? Então, se você vem aqui dar um go build, eu vou apagar esses dois arquivos aqui que a gente criou. Então, eu vou dar um rm ChatGPT e runcoding, beleza? Então, ele apagou os dois aqui, tudo certo. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no go build, então a gente pode vir aqui e dar um go build -ld flags. Então, o que esse cara nos ajuda, né? Você pode passar várias flags de uma vez só aqui dentro desse comando. Então, você pode criar várias flags dentro de uma mesma flag. Às vezes, você quer colocar valores e etc., e você quer concatenar tags, então você pode utilizar esse cara, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar uma flag "-o" aqui, vou colocar "-o", que no caso é a que a gente acabou de ver, e vou colocar aqui, por exemplo, Otávio, tá? Eu vou fechar aspas e vou falar que eu quero buildar o main.go aqui, por exemplo. Então ele vai me dar um warning, mas se eu der um ls aqui, ele tá lá o Otávio. Então se eu der um /Otávio, eu consegui concatenar a flag "-o" dentro de uma outra flag, tá? Então eu posso utilizar essa mesma flag LD flags para poder utilizar outros parâmetros, por exemplo. Então algo bem legal, não sei se vocês conhecem, e já indo para uma outra tag aqui também. Se você vem aqui no código de LD flags, a gente vai ter aqui uma variável chamada YouTube Channel igual a vazio. E o código simplesmente ele vai executar esse código e colocar YouTube Channel vai printar essa variável. Se eu rodar aqui, por exemplo, com Golang, ele vai simplesmente printar vazio, né? Assim como, se eu entrar dentro do nosso código aqui e executar, então se eu der um go run main.go aqui, ele vai printar vazio. Só que o que a gente pode fazer aqui, por exemplo? A gente pode dar um go build -ld flags, igual a gente estava vendo, só que a gente pode passar uma flag chamada -x, x maiúsculo aqui nesse caso. E aí a gente pode falar que eu quero que dentro da minha variável, no meu pacote main, na variável YouTube Channel, ou seja, pacote main variável YouTube Channel, eu quero ter o valor runcoding. O que eu faço? Eu vou vir aqui dentro dessas aspas simples, então você coloca -x aspas simples, e você coloca main.YouTubeChannel, ou seja, a variável que você quer. E eu quero que essa variável, ela tenha o valor de runcoding, então eu vou colocar igual runcoding aqui, por exemplo. Na hora que eu executar esse código, ele vai buildar, então ele vai dar um ls, tem lá LD flags, né? Se eu executar agora LD flags, ele printou runcoding dessa vez, ou seja, se eu der um go build normal, não passar nada, ele vai executar, ele vai criar o LD flags em cima. Se eu executar novamente esse cara, ele printou vazio, ou seja, você consegue mudar variáveis dentro do seu código em tempo ali de build para ele basicamente gerar outro valor. Então isso pode ser muito bom, por exemplo, para variáveis que definem qual é a variável de ambiente. Por exemplo, isso aqui é uma variável de ambiente que define qual ambiente que o código está executando. Aí na pipeline de desenvolvimento, você vai lá e coloca dev. Na pipeline de homologação, você coloca homolog e assim por diante. Tem algumas ideias para você poder utilizar essa flag, beleza? Mas o LD flags é basicamente para você concatenar várias tags ali que você vai passar para o build. E aí a gente tem uma outra flag bem interessante também, que eu vou trazer aqui no canal sobre isso, só sobre esse assunto de race conditions, beleza? Mas aqui a gente tem a flag race. O que ela quer dizer? Então um race condition basicamente é quando o código ele basicamente tem um problema de concorrência. Então quando, por exemplo, uma variável quer utilizar a mesma variável, duas funções estão utilizando a mesma variável ao mesmo tempo sem nenhum mutex, ou então as duas estão competindo pelo mesmo valor ali concorrentemente, então tem alguns problemas que a gente pode ter que podem trazer uns problemas gigantes para o nosso código, nos quais o race condition, basicamente, a verificação de racing do Go consegue pegar, e isso a gente consegue fazer aqui no build também, assim como a gente consegue fazer como flag nos testes. Isso eu vou trazer mais a fundo no canal. Mas só para vocês verem como funciona o race, beleza? Então aqui tem um código que eu peguei lá da documentação do Go sobre race detector, beleza? Esse código basicamente ele tem um problema de concorrência, que é, eu tenho uma variável m, na qual é um map de string. E aí eu tenho uma função que roda dentro de uma coroutine, que basicamente ela coloca um valor dentro desse m, na chave 1, string 1, ele vai colocar o valor de A. E ele vai colocar no outro channel, vai falar assim, terminei de colocar o valor, e vai sair da função.
Só que fora da função, sincronamente, a coroutine main está colocando um outro valor na mesma variável de 2 igual a b, ou seja, a gente está utilizando uma variável dentro de uma coroutine e fora dela, ou seja, tem duas coroutines meio que disputando pela variável para quem vai colocar um valor primeiro lá dentro. Isso traz um problema de race condition. Então se a gente executar aqui o código passando essa flag, a gente basicamente consegue fazer o seguinte, a gente consegue fazer um go build, então eu vou colocar menos race, certo? Então eu basicamente passo a flag menos race para ele e vou dar um ponto aqui. Então ele vai basicamente verificar o race condition aqui. E aí ele executando o race aqui pra gente, o que que acontece? Não deu erro nenhum, né? Só que se você executa agora o race, olha o que que acontece. Vou até dar um zoom out aqui pra vocês. Ele vai dar warning data race, ou seja, ele já vai reclamar aqui que tem um race na hora que você executar. Então a flag race ele vai gerar um executável para você, só para você utilizar para verificar race conditions. Então ele vai colocar write on, ele vai colocar o ponteiro aqui da nossa variável m que a gente criou que tá como race condition, vai falar na coroutine set. E aí ele vai falar qual é a linha do nosso código que está com race condition, ou seja, aqui no caso onde a gente coloca o nosso valor primeiro, ou seja, onde a gente está atribuindo um valor a uma variável compartilhada que não tem mutex, e na outra linha que também está atribuindo, ou seja, ele aponta para você onde está causando a race condition no seu código. Então, cara, isso é muito bom para você que está trabalhando com muita coroutine e quer saber onde o seu código tem problema para você otimizar. Então aqui nesse caso, só da gente utilizar mutex já resolve o race condition, beleza? Inclusive, se você não viu ainda como funciona mutex, vou deixar aqui no card, tem um vídeo completinho sobre isso. Então, a gente tem aqui duas flags que a gente vai ver como elas funcionam, que basicamente é a "-v" e a "-a". O que que elas fazem, tá? A "-v" é de verbose, ou seja, a gente consegue ver tudo que o código tá fazendo desde o zero. Então ele vai mostrar tudo que ele tá baixando, por exemplo, do GoMod e assim por diante. E o "-a" é para ele rebuildar o seu código toda hora. Então, se você vai executar o seu código e ele deu go build, ele vai reutilizar o último build para ele poder meio que otimizar o build da sua aplicação. Mas se você quiser que ele faça o build todo inteiro novamente, você pode passar o "-a". Então, se eu passar aqui o "-v", "-a", tá vendo que ele começa a mostrar todos os pacotes que ele tá importando, que ele tá indexando para ele poder fazer o build para você. Então ele mostra tudo, olha lá, ó, github.com, runcode golang basics, watcher files, github.com, fsnotify. Então todos os pacotes que ele baixou, que ele precisou utilizar, ele indexou aqui dentro. Só que se eu tirar a flag "-a", olha o que vai acontecer, olha a velocidade que ele executa, ó. Ele vai reexecutar, tipo, rapidamente, porque ele não precisa mais ficar dando build novamente, que ele acabou de fazer um build. Só que se eu passo essa "-a" novamente, essa flag "-a", ele vai fazer tudo de novo e vai baixar tudo novamente, fazer o seu build todo do zero, beleza? Então essas foram as tags que eu quis trazer aqui pra vocês. Tem muitas outras tags, mas não dá pra eu trazer tudo em um vídeo só. E tem muitas que não dá nem pra mostrar pra vocês de tão difícil que vai ser de vocês utilizarem, tá? Um último ponto é que se você quiser fazer isso pela ideia, não precisar ficar executando o comando, você pode, por exemplo, vir aqui no Golang, no Visual Studio também dá pra você fazer isso, editar as configurações. Só você em Run and Debug você consegue mudar as configurações de execução, beleza? Mas aqui no Golang, já que eu tô nele, você pode clicar com o botão direito, Modify Run Configuration. E aí aqui nessa parte de Go to Arguments, você consegue passar qual flag que você quer passar. Por exemplo, eu vou passar um LD flags aqui que a gente estava vendo agora, igual a aspas duplas aqui, por exemplo. Vou passar "-x", maiúsculo, que é o que eu quero, e vou passar dentro da minha variável em main.YouTubeChannel. Eu quero que o valor seja runcoding, por exemplo. Definindo aqui, eu dou um apply, dou um ok, e eu mandando executar, deu runcoding, ou seja, toda vez que eu executar ele vai rodar com a mesma flag. Então se eu quiser alterar aqui, por exemplo, para Otávio, ele simplesmente vai alterar e você não precisa ficar reescrevendo, procurando o comando todo do zero e tá lá Otávio já. Então, basicamente esse foi o vídeo de flags aqui no Go, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer uns vídeos mais completos sobre build. Aqui é simplesmente para mostrar a introdução das flags que vocês com certeza vão mais utilizar, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!